Olá, meus irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. E se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, então eu peço para você, humildemente, que você possa se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário e, se possível, por que não, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para aquelas pessoas, talvez um familiar, um amigo, que precisa de uma palavra de Deus. Então, esses nossos conteúdos são conteúdos preparados, feitos, elaborados justamente com esse intuito de levar uma palavra de consolação, de ajuda àquele que mais precisa. Bem, meus irmãos, e a palavra de hoje em questão, que eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação, se encontra no livro de Lamentações, conhecidos por alguns como Lamentações de Jeremias, em seu capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 24, que diz assim: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Glória a Deus. É uma palavra maravilhosa. E essa palavra aqui em questão, ela é a palavra do profeta Jeremias, muito conhecido na literatura bíblica, na literatura judaica. Esse profeta, ele veio, o seu ministério se aflorou em um momento muito tenebroso do reino de Judá. Por quê? Porque naquele período se levantou um grande império no mundo, um grande reino, que a própria Bíblia vai apresentar que Deus tinha dado para ele esses reinos, esse domínio na humanidade, que era o rei Nabucodonosor, o reino da Babilônia. E a Babilônia, ela era expansionista, ela ia conquistando territórios, conquistando cidades, conquistando nações, até que se esbarrou no reino de Judá, o reino do sul, como nós conhecemos. E naquele momento, o rei em questão, o rei Zedequias, ao se ver dentro de um dilema, ou se render ao Nabucodonosor, ou resistir, ele teve ali vários profetas que falaram várias coisas para ele. Alguns, aparentando ser uma palavra otimista, falou para Zedequias que ele não deveria se render, que ele deveria esperar em Deus e lutar, que Deus daria a vitória. Mas havia um outro profeta, ou melhor, outros profetas, como o próprio profeta Jeremias, que é aqui o tema do vídeo, que falou o contrário para ele. Disse que ele deveria se entregar porque Deus estava dando os reinos do mundo para Nabucodonosor. Aparentemente, uma palavra de inferiorização. Eu me entregar, eu me render, mas o meu reino é o reino de Judá, o nosso Deus é o Deus de Israel. Então, o profeta Jeremias sofreu muito ao falar o que Deus queria e falar aquilo que o rei Zedequias e boa parte dos hebreus, dos judeus, não gostariam de ouvir, que era se render, ser subjugado a Nabucodonosor e ao reino da Babilônia. Então, eles não se renderam a Nabucodonosor. E aí o que aconteceu? Foi uma invasão terrível que Nabucodonosor condicionou o reino de Judá. Primeiro a cidade foi sitiada. Então, com isso, comércio, alimentação, tudo começou a ficar muito escasso ali, principalmente na capital do reino de Judá, que é a cidade de Jerusalém. E logo depois, Nabucodonosor invade com a sua tropa, destrói praticamente a cidade toda, acaba com a cidade. E o pior de tudo, destrói o templo de Jerusalém, que era o grande símbolo da fé judaica, porque lá dentro havia a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, que simbolizava a própria presença de Deus no meio de Israel. Realmente foi uma época muito tenebrosa. E Jeremias, que sofreu por pregar a rendição do reino de Judá a Nabucodonosor, ele viu aquilo tudo acontecer por conta da desobediência, da altivez, da rebeldia do rei Zedequias. E naquela situação toda, tiveram 3 levas de cativos judeus para a Babilônia. E o profeta Jeremias não foi em nenhuma delas. Jeremias, ele ficou ali, na cidade de Jerusalém. Ele viu a desolação naquela cidade,
Ele viu o sofrimento daquela cidade e ele viu apenas a destruição que a rebeldia de Zedequias fez com que aquele povo todo sofresse. E daí vem o livro de Lamentações. O livro de Lamentações nada mais, nada menos é do que o profeta Jeremias olhando toda aquela situação e sofrendo, trazendo palavras de tristeza, se lamentando pelo ocorrido, até porque Jerusalém era uma marca, era a cidade do rei Davi, era a capital do reino de Israel, quando ainda era unificado. E agora não tinha mais templo, não tinha mais uma organização urbana, estava toda destruída. O livro de Lamentações, ele mostra um profeta abatido, triste, mas o mais curioso, em toda essa sua tristeza, em toda essa sua amargura, ele sempre reportava tudo isso a Deus. Em nenhum momento ele deixou de falar com Deus da sua tristeza, de ver aquela cidade tão linda antigamente, agora destruída por conta da rebeldia do rei Zedequias. E aí, o curioso é que se você pegar o gênero narrativo do livro de Lamentações, você vai ver que o Jeremias ele está o tempo todo trazendo, é como que ele estivesse conversando com ele próprio o tempo todo. E em alguns momentos ele fala com ele próprio coisas muito interessantes, que é o que nós acabamos de ler aqui. No capítulo 3, a partir do versículo 21 do livro de Lamentações. Dentro daquela situação, ele está tentando tirar forças para continuar. Dentro daquele ambiente de caos que a cidade de Jerusalém estava vivendo, ele estava tentando enxergar algo que pudesse trazer esperanças para ele. E aí, ele fala isso, né? Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras traduções bíblicas, vai ter uma outra que é muito utilizada, principalmente em canções, que diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias, em meio àquela conversa introspectiva com ele próprio, vendo todo aquele caos, ele começa a tentar lembrar de coisas que vão trazer esperança para a vida dele, porque o homem sem esperança, ele não existe. Um homem sem esperança, sem aquela expectativa de que coisas melhores virão, ou até mesmo um homem sem projetos futuros, ele simplesmente vive por viver. E Jeremias ele não queria viver por viver. Ele queria lembrar de coisas que fariam que a mente dele, que a alma dele tivesse esperança. E aí ele traz à memória 3 coisas que eu queria dividir com os irmãos aqui, rapidamente, em poucos minutos, que trouxe para ele esperança. E que talvez não, com certeza trará esperança para o seu coração neste dia que você está vendo esse vídeo. As 3 coisas que ele vai lembrar, que traz esperança ao coração dele, à mente dele, é as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor e a porção dele, ou seja, a herança dele, que é o próprio Senhor. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Independente do que você estiver vivendo, saiba de uma coisa, você só está de pé ainda porque Deus ele é misericordioso. E as misericórdias dele é a razão de você ainda estar vivo. É o motivo de você não ter sido consumido por tantas e tantas coisas. Porque nós não tínhamos condições por nós próprios de estarmos de pé. Nós não tínhamos condições de estarmos de pé em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque nós somos pecadores em essência. E é a graça de Deus que faz com que nós não tenhamos o peso do pecado em nossas vidas. Quando nós somos limpos, regenerados, transformados pelo sangue de Jesus, agora nós vivemos e usufruímos das misericórdias do Senhor. E essas misericórdias, elas não têm fim, como o profeta Jeremias ele vai dizer. O segundo é a fidelidade. Ele diz assim, olha, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vão existir dezenas e dezenas de versículos bíblicos falando sobre a fidelidade de Deus. O nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, independente do caos, independente da luta que você estiver passando, tenha certeza disso. Deus ele é fiel para cumprir. Se ele foi quem prometeu,
fique tranquilo, fique certo que Ele vai cumprir. Não importa a situação que você estiver passando, não importa as lutas que você estiver passando, não importa o cenário, porque o nosso Deus, ele não depende de uma situação favorável para que ele venha fazer na sua vida. Basta ele querer fazer. E eu tenho certeza que se ele quiser fazer, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Porque ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para nos guardar, para nos manter firmes. Eu queria convidar você agora a lembrar quantos livramentos Deus já te deu, quantos livramentos Ele já não trouxe para a sua vida. Tenta lembrar de alguma coisa aí. Com certeza você vai lembrar de alguma coisa que Deus fez, de um livramento, de morte, de um acidente, de alguma coisa que você pensou, meu Deus, se não fosse Deus me guardando, eu não estaria aqui hoje. Então Deus ele é fiel também para nos guardar. E Ele também, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, e a principal promessa de Deus é a salvação. A salvação, ela é algo que nós não merecemos, mas as misericórdias do Senhor, elas nos dão a possibilidade, por meio da graça de Deus, de nós termos a salvação. E Cristo, ele nos prometeu que um dia ele vai voltar e ele vai nos levar com ele. Então, ele fez essa promessa uma vez e ele vai cumprir. E a terceira coisa, o terceiro ponto aqui, que Jeremias ele lembrou, foi que ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É maravilhoso isso aqui. Veja que a palavra porção aqui poderia ser traduzida por herança. A minha porção, ou seja, a minha parte, a minha herança é o Senhor. O que Jeremias ele está querendo dizer aqui? Jeremias ele está olhando toda aquela situação de caos. Não tinha mais templo, não tinha mais uma cidade erguida. Ele estava andando sobre aqueles escombros, sobre as ruínas da grande Jerusalém, mas ele lembra que maior do que a cidade de Jerusalém, maior do que o próprio templo, embora fosse muito importante, maior do que a beleza da cidade de Jerusalém, é que Deus era a sua herança. Deus era maior do que tudo aquilo. Então, eu quero convidar você também a lembrar disso neste dia que você está vendo esse vídeo. Lembre-se que Deus é a sua porção. Deus, ele é a sua herança. Independente se ainda não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse, fique tranquilo. Deus, ele é a sua herança. E se você tem Deus na sua vida, pode estar tudo aparentemente de cabeça para baixo, mas você está usufruindo daquilo que é melhor na sua vida, que é a presença de Deus, a graça de Deus cuidando de você, permitindo que você tenha salvação, que você possa ter uma vida espiritual sadia, plena, estável, independente das situações dessa vida, das adversidades dessa vida. Lembre-se disso. E aí, para finalizar o vídeo, Jeremias ele vai dizer, né, que essas três coisas vão fazer para ele o seguinte, olha, portanto, esperarei nele. Olha que curioso, né? Lembrar das misericórdias do Senhor, lembrar da fidelidade de Deus e lembrar que a herança dele, que o bem maior dele é o próprio Deus, cria nele, gera nele o quê? Esperança. Agora ele pode esperar no Senhor. Embora a palavra esperar, ela tenha um radical diferente de esperança, muitas pessoas elas vão dizer que esperança é esperar com confiança. Se é ou não, eu não sei. Os professores de língua portuguesa podem saber mais do que eu. Mas uma coisa é certa. Isaías capítulo 40, versículo 31, vai ratificar exatamente isso que Jeremias ele está dizendo. Porque diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e subirão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você lembra das misericórdias do Senhor, da fidelidade do Senhor, e você lembra que Ele é o seu bem maior, Ele é a tua herança, no seu coração, independente das dificuldades, é gerado esperança no Senhor. Você começa a adquirir esperança para entender que a sua vida ela pode melhorar, que as situações, elas ainda que aparentemente sejam, às vezes até causas impossíveis de serem solucionadas, se você espera em Deus, você tem esperança no seu coração. E isso faz com que você possa esperar, mas não esperar de uma maneira impaciente, mas esperar com a certeza de que Deus,
Ele está cuidando de você. De que tudo que está acontecendo na sua vida é pela vontade permissiva de Deus. E no momento certo, quando você tem esperança em Deus, as coisas, todas elas, vão para os seus devidos lugares e a bonança vem para a sua vida. Amém? Bem, que Deus possa te abençoar no dia que você estiver vendo esse vídeo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário aqui e que a gente possa se ver numa outra reflexão. Que Deus te abençoe. Fique na paz.